Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, Minuto da Pesquisa é o programa de toda terça-feira às 8 da manhã aqui na UDESC FM de Lages. É nele que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. É nele que você entende como estes estudos impactam a sua vida de modo direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e hoje eu te convido a conhecer um estudo sobre óleos essenciais na criação de suínos. É isso mesmo que você ouviu. Se você já gosta do assunto fitoterapia, óleos essenciais e também tem aí a sua criação ou pode vir a ser criador, então fechou, né? Nossa convidada hoje é a coordenadora da pesquisa, professora Sandra Traverso. Falei certo, professora? É Traverso. Traverso. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela UDESC, é mestre e doutora em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. É professora associada aqui da UDESC, tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em anatomia e patologia animal e sanidade de suínos. Certinho? Bom, professora, antes de entrarmos aqui nos termos científicos do trabalho, no nome científico, muito obrigada pela sua presença e muito bem-vinda à Rádio UDESC FM de Lages. Obrigada, é um prazer estar aqui com a rádio, a gente fica sempre feliz. Eu gosto de ouvir os podcasts e é uma alegria, né? Bom dia a todos que estão nos ouvindo e boa noite ou boa tarde para os outros que consomem o produto, depois podendo ouvir o podcast entrando na nossa rede. Muito obrigada. É isso aí, a professora já fez toda a social aí, ó, toda a comunicação também. A gente vai lançar o podcast dos programas ali no fim do ano, início de 2024. Então, fique ligado, porque realmente você vai poder ouvir na hora que você quiser. Bom, o projeto, você já sabe que se trata aí da fitoterapia aliada à criação de suínos. E o projeto em si, ele se chama atomização de óleos essenciais na fase de crescimento e terminação como ferramenta para prevenção de doenças respiratórias nestes bichinhos, nos suínos, certo? Então, hoje vamos entender aí do que se trata essa pesquisa, mas antes, professora Sandra, por favor, vamos entender o que são, afinal, os óleos essenciais, o que é um fitoterápico. Acho que fica melhor para a gente entrar nesse assunto assim da origem, né? O que é usado nesse suíno. Vamos entender melhor, professora, por favor. Bom, então vamos primeiro tentar pensar em como os óleos essenciais vieram parar na cadeia de produção suinícola. Como é que eles chegaram à cadeia? A última molécula de antibiótico que foi criada no mundo é de 1984. Então, o que isso diz para a gente? Que à medida que a resistência bacteriana vai ocorrendo, a atividade desses antimicrobianos vão ficando comprometida. Não só para os suínos, mas como para os humanos também. Por isso que hoje nós temos o conceito de saúde única, né? Não, a medicina veterinária hoje está na área de saúde única, porque tudo está interrelacionado. Então, o que começou a observar? Que todas as cadeias de produção usavam antibiótico mais do que necessário e isso acarretava as resistências bacterianas. Então, o que se fez? Começou aos poucos, começar a se substituir, né? Começaram a ocorrer proibições no uso de antibióticos e começou a se pesquisar substituições desses antibióticos. E aí, primeiro vieram os probióticos, depois simbióticos, ácidos orgânicos e, por último, os fitoterápicos, né? Não menos importantes, são sempre pesquisas que estão ocorrendo para utilizar de maneira mais consciente a produção desses animais, não só na suíno, mas como na bovino e na avicultura também. Então, se a gente pensa, né, nossa, probiótico é uma coisa tão diferente, é o mesmo Yakult que a gente toma em casa, né? Então, a gente dá para os animais, da mesma maneira que nós consumimos para melhorar a flora bacteriana, eles também consomem para melhorar a flora bacteriana.
Aí depois vem simbiótico. O que é simbiótico? Simbiótico é o alimento que você dá para o probiótico, né? O probiótico é um organismo vivo que regula a nossa flora intestinal. O simbiótico, o alimento que regula a flora intestinal. Aí vem ácidos orgânicos, porque a gente sabe que algumas bactérias e vírus, elas são melhor, se adaptam melhor a meios alcalinos ou ácidos, então você acidifica o meio. E aí depois chegou os fitoterápicos. Quando a gente pensa em problemas de suinocultura, são 2 gargalos graves, que são as doenças entéricas e as doenças respiratórias. Então, todos esses substitutivos dos antimicrobianos que eu falei agora, isso é comum que se use para a doença entérica, porque tem essa associação de está direto na flora intestinal, o contaminante que causa lesão intestinal está no intestino, então não existia muito essa extrapolação para a doença respiratória. Quando se falava em doença respiratória, em prevenção de doença respiratória, o comum é usar desinfetante para você atuar no meio ambiente onde o animal usa. E aí, em vez de usar atomizador, a gente usa nebulizador. Então, ter uma névoa para aspersão dentro do galpão com desinfetante, isso diminui a contaminação do meio, que é o que nós chamamos de pressão de infecção. O que é a pressão de infecção? A quantidade de agente infeccioso que você tem no meio e conforme essa causa, ele pode ou não contribuir, conforme a quantidade desse agente, pode ou não contribuir no desenvolvimento da doença. E aí nós pensamos que além do atomizador, do nebulizador, existe um equipamento chamado nebulizador. Qual é a diferença da nebulização? É o tamanho da partícula que se forma. É o nebulizador e o outro? E o atomizador. Ah, sim. A nebulização faz uma névoa constante com gotículas de suspensão pesadas e grandes, né? E o atomizador criam partículas extremamente pequenas, menores de que 4 micras. Quando a gente pensa assim, vamos extrapolar para ser humano, né? A gente não escuta falar, a pessoa está com pneumonite alérgica. Escuta falar rinite alérgica. Por que rinite alérgica? Porque o pólen mede em média 10 micras. Então, ele vai ficar retido dentro da cavidade nasal. Para ele atingir pulmão, ele tem que ter no máximo, né, 2 micras. Vírus, por exemplo, por que a bactéria ela é muito maior no trato respiratório superior? Porque ela é mais pesada, ela tem em torno de 5 micras, enquanto um vírus ele vai de 0,4 a 0,2 micras. Um atomizador consegue fazer moléculas pequenas. Então, além de você colocar um material no atomizador, ele não vai ficar só no meio ambiente. No momento que o animal vai respirar, ele também pode inalar isso. E aí foi essa ideia que nós tivemos, foi substituir a nebulização por um atomizador. Em vez de usar desinfetante, nós escolhemos um parceiro que nos disponibilizou um óleo essencial. Só que o óleo essencial não é usado para esse fim na cadeia suinícola, né? Ele é usado para a forma digestória e nós estamos propondo usá-lo de maneira diferente. E essa foi a ideia do projeto. Então, nós usamos um óleo essencial de planta num equipamento que não se utilizava para ver se isso melhoraria o problema, né? Controlaria melhor o problema respiratório dos suínos. Foi esse o nosso intuito. Sim, esse é a ideia geral do projeto, né? Uhum. E você falou sobre esse uso que é outro, em princípio. Como é que você chegou a essa ideia, professora? Você conhece fitoterápicos, você conhece toda essa gama de óleos essenciais, tudo isso. Até onde você poderia nos situar em relação a esses produtos, professor? É complicado, porque cada produto é uma molécula diferente, né? Se nós pensássemos em óleo em fitoterápico, por exemplo, né? Então, é um produto que vem origem de uma planta. Quando você vai fazer extração do princípio ativo, porque dentro de uma planta nós temos o que é ativo e o que não é ativo. Dentro do princípio ativo, nós temos frações hídricas e frações alcoólicas e oleosas, né? Normalmente alcoólicas e oleosas. E essa oleosa, então, que é o óleo essencial, porque eu ainda tenho as não oleosas, né? Então, depende da molécula que você está usando e do princípio que você está usando. Normalmente se usa o óleo porque ele tem uma estabilidade maior
nada impede de você usar outro tipo de fração. Então, se usa muito óleo essencial. Nós já havíamos trabalhado com eles dentro, né, para trato digestório. Então, teve 2 granjas que nós pegamos, granjas que usavam antibiótico de maneira costumaz e substituímos, fizemos um protocolo de substituição e realmente a gente vê que dá para trabalhar, né? Claro que você tem que, não é só mexer na ração e no que você coloca para o animal, você também tem que, né, o meio ambiente é extremamente importante, o manejo e a qualidade de manejo. E aí nós extrapolamos isso para o respiratório. Agora nós estamos, além disso, trabalhando com comportamento, né? Porque a gente sabe que óleo essencial, a gente vê para humanos, né? Tem uma gama, você usa para estresse, usa para concentração em criança, usa para menopausa, usa para várias coisas óleos essenciais. Então agora, nós estamos com 2 projetos de óleo essencial nesse semestre, já trabalhamos com vários. Nesse semestre, um é para o manejo da fêmea, porque quando elas estão, nós estamos mudando, né? O manejo, o sistema está mudando. Antigamente as fêmeas ficavam gestando sozinhas, cada uma num local. Agora se faz baia coletiva. Só que os suínos, eles têm dominância, eles têm hierarquia social. Então, quando você mistura essas fêmeas gestantes todas juntas, no momento que você coloca elas agrupadas, elas brigam muito. Então, nós estamos trabalhando com óleo essencial para ver se a gente consegue diminuir isso, diminuir o estresse deles e essa disputa hierárquica dentro do grupo. Então, é muito difícil, é uma coisa muito ampla, né? E aí, cada óleo é uma fração diferente, é uma concentração diferente. Não tem como a gente extrapolar. E isso é importante para quem está em casa. Eu ouvi que tal óleo. Você precisa de alguém que entenda de óleo essencial para te fazer a receita, para saber do que ele serve, para que ele vai ser usado, até para a interação entre substâncias, né? Isso é extremamente importante. Sim. O óleo, assim, para a gente escolher o óleo, quem nos indica o óleo é sempre uma empresa que é parceira, que tem a produção, que sabe exatamente a concentração tem que ser a mesma. Você não pode trocar o produto e, de repente, trocar a concentração. Então, são coisas que é difícil da gente dizer assim, e tal produto, né? Sim. Você tem, uma gama muito grande para a escolha até chegar ao produto certo. Mas é interessante que, pelo menos, eu consegui visualizar, assim, você foi explicando, e claro, ela é professora, né, gente? Então, a professora chega aqui e é comum isso acontecer na minha cabeça, eu imagino que na do ouvinte também. A gente vai visualizando, vocês vão falando, a gente vai criando imaginando, né, criando imagens na nossa cabeça, e o rádio tem essa mágica, né? Então, você aí, nosso ouvinte, deve visualizar muitas coisas a partir das conversas aqui, certamente. A gente já consegue ter uma ideia, né, professora, porque se ouve falar em fitoterapia, às vezes as pessoas nem sabem o que quer dizer esse radical, né, fitoterápico, né, a planta, vem lá da planta, tem uma parte oleosa, já aprendemos algumas coisas aqui hoje, então fica mais fácil da gente entender. E é muito interessante também, uma coisa, você falou agora, comportamento e essa hierarquia social, digamos assim, praticamente, que eles têm. Eu lembrei e associei rapidamente com o organismo do porco, que é tão parecido com o nosso, a ponto de ele ser usado nesses testes. Eu fico pensando como é que o porco cria uma hierarquia a ponto de uma porca olhar para outra e brigar. Se ambas estão prenhas, ambas estão ali. Muito curioso. A inteligência desses animais, né? Deve ser... Ela é muito maior do que, na verdade, nós subestimamos, né? Nós, como humanos, nós temos maneira de nos acharmos, de nos colocarmos no topo da cadeia, né? E não tem diferença nenhuma. Se cremássemos plantas, se cremássemos animais, ou se cremássemos seres humanos, o que você vai reter da cinza é exatamente os mesmos elementos, não tem diferença. Então, o que tem diferença é o que nos anima, o que nos dá vida. Animar não é dar alegria, animar vem do radical e ele diz dar a vida. É isso o ânimo, né? Então, tem alguma coisa de divino no reino vegetal e no reino animal que não tem nos outros seres. Então, o respeito que a gente tem que ter por eles, né? O pessoal fala muito em comer carne. Para mim é tão grave desperdiçar carne como desperdiçar comida, como desperdiçar fruta, né? Então,
tem uma coisa de sagrada nesses reinos que a gente não consegue recriar. Se você vai pensar numa mata petrificada, já foi para o Rio Grande do Sul? Tem a região da mata. Eu venho dali. E ali tem a mata petrificada, né? Então, a ciência sabe que se você pegar a mata e você colocar por tantos graus com uma pressão definitiva, né, você vai saber que ela vai petrificar e não vai formar carvão. Mas você não consegue dar a vida a ela de novo. Então, isso é uma partícula divina que nós não sabemos como lidar e que nós devemos o respeito, né? E não nos acharmos, assim, maior do que os outros. Eu acho que nós temos que ter essa sensatez, né? E essa humildade de que não somos mais do que os outros seres vivos que coabitam o planeta conosco. Olha só, este programa, professora, é uma alegria ouvir você e entender que isso vai muito além de divulgação científica. Este projeto é lindo por vários motivos, entre eles este que você nos deu agora aqui. Essa demonstração de que você está aqui, é acadêmica, tem seus títulos acadêmicos, é uma doutora, enfim, é uma professora. E quem está nos ouvindo pode nem ter ainda pensado se quer fazer a universidade, pode ser muito jovem, pode ser uma criança. Então, assim, todos estamos no mesmo barco. Somos humanos, estamos à mercê de doenças, estamos procurando cura para muitas coisas, e assim os animais e as criações que nós temos, né? Então, quem está nos ouvindo pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com criação, pode ser o criador, está pensando melhor para sua família, para sua criação, para a economia, enfim, nós estamos todos buscando soluções. Então, é muito, muito bonito ouvir isso. Muito obrigada, professora, porque é lindo quando a gente ouve isso de alguém que vive na pesquisa, mas não perde o sentido da vida, né, lá fora, e da vida, da essência de tudo isso. Para que tudo isso? Momento filosófico aqui, gente, muito importante. Mas, professora, falando sobre esse experimento, você sai, como você diz, do uso no entero, né, no intestino, para tratar o respiratório. Onde isso está sendo desenvolvido, esse estudo, professora? E o que vocês já têm observado? Esse estudo agora está terminando, nós já alojamos os animais, nós estamos algumas coisas nos batendo para resolver as análises. É muito complexo, porque são vários pontos de coleta, né? Então, nós fazíamos várias análises. Então, isso nós temos sempre parceiros empresariais com os produtos e as agroindústrias, porque eles nos cedem a granja. Alguns experimentos a gente consegue fazer aqui no CAV, quando a pressão de infecção não tem tanta importância. Quando nós vamos fazer um produto que vai para o campo, eu não posso supor que a nossa granja, que tem poucos animais, elas tenham a mesma importância de uma granja com um número maior de animais. Então, as empresas abrem as portas para a gente. Então, isso nós realizamos numa granja da Cooperalfa. E o produto que nós estamos testando é um produto... agora não sei se... Mas é da Livira. É um produto que a Livira já tem a posse. Não era para esse intuito, mas vai começar a colocar no mercado para trato respiratório também. Então, a gente faz essas análises a campo. O que nós fazíamos? Nós aspergíamos, como era o protocolo normal da nebulização, porque antes eles usavam só a nebulização com desinfetante. E aí nós convencemos, não vamos fazer nebulização, vamos fazer um galpão com desinfetante e outro galpão com a nebulização. E aí nós medíamos tanto contaminação do meio, fazíamos suave nasal dos suínos para ver PCR, que é a quantificação, né? Porque para suíno, você só isolar a bactéria não significa muita coisa, porque ela pode estar na flora nasal desse animal. Então, fazer a quantificação do PCR, então fazer o QPCR dessa flora nasal, fazer todos os índices produtivos, porque não adianta a gente pensar só em saúde, tem que ser econômico, porque o produtor, ele vive daquilo, né? Então, isso tem que ser sanitário e, ao mesmo tempo, tem que ser economicamente viável. Então, nós fazíamos todos os índices produtivos. E aí, quando o animal é entregado, vai para o abatedor, a gente acompanha o abate e vê as análises de carcaça. E aí, lá na carcaça também coleta material. Então, são bastante análises para a gente fazer. E em pontos de coleção 3 vezes por semana, toda semana, e aí a gente faz as coletas uma vez por mês, então durante 4 meses. Então, normalmente nós temos a mestranda morou na granja, né? Quando é um experimento de creche, que é pouco tempo,
Aí, normalmente, a gente organiza para fazer em janeiro, fevereiro, porque aí não é só um mestrando. Aí, os alunos da graduação acompanham isso, também ficam morando nas granjas. E aí, quando é maior, né, porque crescimento e terminação é um período mais longo. Então, não tem como os alunos fazer, porque senão eles perdem a aula. Mas igual eles vão fazendo rodízio para não perder a experiência, né? Então ela fica lá e tem sempre, além da mestranda, mais um aluno do Prosa Animal que fica acompanhando para aprender. Que tudo é oportunidade de aprendizado, né? Claro. E aí a gente vai tocando assim, com todo mundo, né? Sim, esse período você falou terminação, seria o período final antes deste abate? Os suínos, eles são criados da seguinte maneira. Várias fases, né? Você tem a maternidade, que é onde nós temos a fêmea e ela vai produzir o leitão. Então, essa é a primeira fase. E essa primeira unidade, ela pode entregar o leitão com 28 dias, e a gente chama unidade produtora de desmamado, que é quando ele deixa de mamar e passa para a ração. Ou ele pode ficar mais um período, que é o período da creche. E aí a gente tem unidade produtora de leitão, entrega um leitão com 63 dias. Depois desse período ele vai para o que a gente chama de crescimento e terminação. São mais outro período que ele fica até ele atingir o peso de abate. E aí depois ele vai para o abatedouro. Isso uma granja comercial que produz proteína animal, né? Porque nós temos granjas que produzem as fêmeas que são utilizadas para reprodução. Então, se tu hoje em Lages, né? Vamos trazer para a Serra aqui. Fizeram, nossa, né? O McDonald's investiu, não sei quanto o McDonald's investiu. Vamos botar 4 milhões, 5 milhões, não sei se ele chegou a investir isso. Mas a Top Gnorvis fez uma granja, que é uma das granjas mais... na parte do sistema produtivo é a mais cara, e ela investiu em Laje 40 milhões. Então, o impacto de investimento é muito grande, né? O retorno financeiro é muito grande. E aí você tem essas outras granjas, que são as granjas núcleos, que a gente chama, que produzem as linhagens, e depois temos outras granjas que levam que fazem a fêmea reprodutiva mesmo, né? Mas assim, para a criação de carne de suínos, é maternidade, creche, crescimento e terminação. Estou anotando aqui, eu também tenho a minha aula, que a cada faço as minhas anotações. Mas então, professora, você falou de alguns parceiros empresariais, né? A granja. Esse período, esse aluno vai ficar quanto tempo? Você falou que moram lá. Depende do período que eles estão, né? Quando eles acompanham maternidade, por exemplo, se vai ser só o nascimento até a entrega, 28 dias. Esse trabalho que a gente está fazendo agora da gestação é lá quando a gente insemina a porca. Então, daí eles acompanham a inseminação, mais os 113 dias de parto dessa porca, né? Mais a gestação, mais os 28 dias. Então, depende muito do período. Se é creche, vamos botar 40, não chega a dar 45 dias, que vai dos 28 até os 63, não dá bem 45. Vai depender se entrega com 21 ou 28 desmame, mas aí você tem um período curto, que é a creche. Sim. E aí, quando você tem crescimento e terminação, são mais entre 3 a 4 meses. Né? Sim. Bom, eu fiquei curiosa, professora, você falou que é difícil, assim, falar de um diagnóstico fechado, que ponto chegamos exatamente, porque é um projeto que ainda está sendo finalizado, né, pelo que você falou. Mas eu imagino que, frente ao que motivou vocês a testarem isso no respiratório do suíno, deve ter sido algo bem grave, talvez uma frequência muito alta desse problema respiratório. Não sei se chegou a sentir uma diminuição disso. Sim, a gente sabe que o problema, a gente chama na suína, a gente não dá o nome da doença, né? Porque nós temos vários patógenos. Então, o animal pode ter influenza, o animal pode ter Actinobacillus pleuropneumoniae, pode ter circovírus, várias doenças, sim, né? Só que na suína a gente usa complexo de doença respiratória, que é o que a gente chama de CDR. Por quê? Porque não basta ter o patógeno. Eu preciso ter um patógeno, ele tem que ser patogênico, tem que ser capaz de causar doença. A imunidade do suíno tem que estar baixa. E o manejo influencia também. Às vezes, o patógeno, a pressão de infecção, que é a quantidade de patógeno ali, ela não é nem tão grave. Mas como o manejo é muito ruim, o animal vai desenvolver doença respiratória.
Às vezes é o contrário, teu manejo é ótimo e mesmo tendo uma carga patogênica, você vai conseguir manter a doença respiratória sob controle, né? Então, é complexo e multifatorial. Multifatorial por quê? Porque nunca tu vai ter um agente só no pulmão. A gente tem agentes primários, que são os imunossupressores, e os secundários. Então, isso é um problema em criação de suínos. Isso existe, né? Então, o que nós pensamos? Vamos ver se esses óleos essenciais, então, vão atuar, né? Então, nós pegamos óleos essenciais, que é de menta e eucalipto, que a gente sabe que funciona para o humano, né? Então, ele já tem essa eficácia comprovada. Então, nós queríamos ver como é que ia se comportar. Até porque em humanos tu passa na pele, né? Você não vai passar em toda a pele, 1.600 leitões você passar todo dia, não tem como, né? Então tem que ser por aspersão. Ou via, né, quando a gente coloca na ração, aí eles ingerem, né? Ah, também tem esse... Para as entéricas, normalmente é via ração ou via água, né? Sim. E aí respiratório nós resolvemos atomizar. Entérica, para quem está nos ouvindo, é lá... As doenças que causam diarreia, né? Digestão. Então, são as doenças do trato digestório. Então, é mais fácil, aí você porque aquilo tem um contato direto aí com a mucosa. E aí a ideia foi justamente isso, trazer o contato direto para a mucosa. Porque se sabe que mesmo no trato digestório isso absorve. Tem um trabalho interessante com mulheres grávidas. Então você tem o antes e o depois nas grávidas que ingeriram e que não ingeriram óleos essenciais e a diferença das crianças quando nasceram. E o impacto foi favorável, né? Fiquei curiosa nessa diferença aí, professora. Mas eu li não vou conseguir lembrar, porque a gente lê tanta coisa, né? Eu não lembro o óleo essencial que era. Mas isso impacta, né? A gente sabe que no sistêmico também influencia, mas é diferente a ação direta. E aí, sim, nós tivemos um impacto bem positivo para a rinite atrófica, que é uma doença imunossupressora. Então, ele impactou muito em conversão alimentar. O que é conversão alimentar? É o quanto de ração que o suíno tem que comer para ganhar peso, né? Então, quanto menor a conversão alimentar, melhor é, porque ele precisa menos ração, ele absorve mais e transforma isso em proteína. E o impacto na conversão alimentar foi tão grande que impactou no pagamento dele no final. Porque quando a gente entrega os suínos, você não remunera só pelo valor do suíno, pelo suíno. Você remunera pelo peso do suíno, pela conversão alimentar e pelo rendimento de carcaça e perda de abatedouro. Então, ele teve menor perda de abatedouro porque essas lesões pulmonares ficam no abate, né? Dependendo do grau da pneumonia, você tem lesão em carcaça. Então, isso penaliza o produtor lá. Não é penaliza, você tem uma fórmula para calcular. E aí você tinha uma diferença bem significativa na remuneração. Então, a gente vê que consegue... porque todo mundo fala, você tem que pensar nos suínos. Não, nós temos que pensar nos dois, nos suínos e no produtor. Porque quando pensa, o produtor, mas não é só o ganho do produtor, né? A gente pensa, é um produtor que vive disso. Não é a família do produtor. É a família do produtor, é a família de quem vende a ração, é a família de quem produz o milho, é a família do veterinário, é a família do motorista, né? Tem um trabalho, agora o Guilherme veio dar uma palestra, o Guilherme Brandt veio dar uma palestra e ele falou que os caminhões só em transporte de suínos por semana era 18 mil quilômetros rodados por semana para transportar só os suínos fora as aves do agroindústria. É toda uma cadeia de... É uma cadeia que quando você corta essa cadeia não impacta o produtor, impacta todo mundo que vive em volta dela, né? Os empregos diretos são muito grandes, né? O impacto no estado, o estado de Santa Catarina é o estado com o melhor índice sanitário do país. Então, quando você tem uma queda de produção ou um embargo econômico, se der o embargo econômico em Santa Catarina, o prejuízo econômico não afeta só a cadeia de produção, acarreta todos, né? Tem muitas cidades que vivem de empregar-se na agroindústria, né? A família inteira, um trabalha numa granja de suínos, outro trabalha numa granja de aves, então você tem o pessoal que é o dono da granja, mais os que trabalham na granja, mais os que trabalham na cooperativa. Então, existem muitas cidades pequenas que vivem do agronegócio de maneira indireta. E professora, teria como a gente ter uma ideia de quanto
de ganho ou de diminuição de perdas com este tipo de uso do óleo essencial, do fitoterápico? Quanto que isso prevê, digamos, de diminuição dessa perda para o produtor? Vai depender do que ele tiver na granja dele, né? Então, quanto isso impacta ao longo do ano dele, né? E não é só isso, porque tem os outros cálculos que a gente não faz. Quando ele converte melhor em ração, é menos ração que você gasta. Se você gasta menos ração, você consome menos milho. Tudo passa a ser sustentável, né? Nós temos um outro trabalho que é com água. Nós testamos o bebedouro para ver o quanto você consegue economizar de água com o tipo de bebedouro. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que falar de tudo isso, né? Então, o número de dejetos, o volume de dejetos diminuiu muito só trocando um bebedouro. Por mais que hoje, né, a suinocultura e a avicultura em Santa Catarina, você só devolve a água tratada. A água vai sair dali, ela vai passar pelas lagoas de decantação. Você vai devolver uma água limpa, né, uma água pronta para uso no final da tua... Mas isso tudo tem um custo, né? Não é só o custo da água, porque essa água, quando ela chega para ti, ela também está tratada. Sim. Né? Meu pai é da fronteira do Rio Grande do Sul, e lá a água que vem para a cidade é a água do aquífero Guarani. É uma maravilha para tomar banho, né? Mas se a gente pensar que a gente está tirando uma água extremamente limpa e sujando e poluindo, né? Então, essa consciência nós temos que ter, né? Então, tem muita coisa ainda para a gente fazer em termos de sustentabilidade, né? Em tudo. Né? Não só no trabalho, em casa, em tudo a gente tem que ter esse olhar, né? Esse olhar de ser vivo. Sim. Olha, professora, eu acho que teremos muito a ouvi-la ainda, porque pelo visto o óleo essencial, o fitoterápico, como você disse, aí pincelou vários outros estudos, várias outras discussões. Certamente vamos contar com a sua presença aqui em outros momentos, né? Outros projetos. Olha, vai ser uma alegria. Sim, porque o que nós menos falamos foi de óleo essencial, né? Eu tentei entender, mas eu acho que deu para a gente puxar a ideia básica, assim, o que do óleo né, age, por que ele é importante, porque temos o óleo, temos a essência, né? Você falou, é muito interessante a gente também dar essa ideia, porque aqui a gente, claro, não entra nos pormenores de tudo, porque senão é um palavreado todo científico, que o nosso ouvinte e eu também, por mais curiosa que eu seja, nós vamos ficar um pouco perdidos. Mas dá para a gente entender perfeitamente qual é o raciocínio, por onde é que você está indo. Quando fala em sustentabilidade, aí eu acho que comunica com todo mundo. E até para nós encerrarmos, professora, claro, eu peço para você deixar assim um contato para quem quiser saber mais das suas pesquisas, do seu grupo, seja dessa ou de outra pesquisa. Por favor, fique à vontade. Então, quem quiser acompanhar nossas atividades do laboratório estão sempre no prosanimal@cave. Então, tem o Instagram do laboratório, tem os telefones do laboratório também. Os nossos telefones é sempre 3289-9162. Os e-mails, né, do pessoal do laboratório. Então, é sempre, né, como todos os e-mails da UDESC, é o nome do professor, ponto, sobrenome, @udesc. No meu caso, sandra.traverso@udesc.br. No caso do José Cristani, josé.cristani@cave.udesc.br. Cláudia Pisbife, claudia.bife, aldo.gava, né? E é sempre o mesmo. Sim. E é importante que diga-se que não se faz sozinho, né? A pesquisa nenhuma se faz sozinha. Eu citei aqui o nome de 4 professores. Mas nós fazemos isso com os alunos também, nós fazemos isso com as empresas, tanto públicas quanto privadas. Então, nós temos uma parceria. Semana passada nós estávamos conversando com a SIDASC, num curso que foi idealizado por nós e pela SIDASC, né, para trazermos, para aumentar a discussão com as empresas, porque não tem como falar de sanidade suína quando a gente escuta só um ponto de vista, né? Ela é muito ampla, então são cursos que vão ocorrer durante 2 anos, por enquanto. Todo semestre tem, com roda de conversas com empresas diferentes. Então, não se caminha sozinho, né? Então, nós tentamos sempre trazer tanto o público quanto o privado para dentro do laboratório. E o laboratório está à disposição para quem precisar. Estamos lá.
Vamos reforçar aqui que eu achei no Instagram, nós já seguimos aqui pela rádio, Pros Animal Cave no Instagram, certo, pessoal? Pros, P-O-P-R-O-S, Animal Cave, bem fácil, Pros Animal Cave. A professora deixou aqui o telefone também, 49, né? 3289-9162, é isso, professora? 3289-9162. Mas com o Instagram e o e-mail da professora não tem erro, ó. sandra.traverso@udesc.br. Claro, a professora deu vários e-mails aqui, mas eu acho que é reforçando o da professora presente aqui hoje, a gente já está com todos os contatos bem firmes aí. E, professora, eu vou aguardar você, vou estar sempre fazendo um contato aí para a gente saber das atualizações. Vai ser uma alegria, pode. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de a gente divulgar o nosso trabalho, né? Sim, e aí esses cursos também, essas formações aqui, é interessante nós até acompanharmos para saber como é que vocês... O laboratório faz, né, tanto pesquisa, extensão e ensino, né? Então, a parte de campo a gente também faz. Quando os produtores nos chamam, nós também atendemos, né? Então, tem toda a atividade de extensão além disso. Sim, então o próximo convite é para o Minuto da Extensão. Obrigada, professora. Tá certo. E obrigada a você, nosso ouvinte. Hoje nós estivemos aqui com a professora Sandra Traverso. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela UDESC, é mestre e doutora em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e é professora associada da UDESC. Ela tem experiência na área de Medicina Veterinária com ênfase em patologia animal e em sanidade de suínos. Hoje nós conversamos aí sobre o uso, a aplicação de fitoterápicos, então os óleos essenciais na criação de suínos. E para quem não sabia, está sabendo aí, além dos problemas de intestino, né, problemas entéricos, os suínos então têm essa tendência a problemas respiratórios. E mais do que nebulizador, nós temos um atomizador, produz partículas bem pequenininhas com estes óleos essenciais para que os animais respirem na granja. Olha como é que é a pesquisa, né, pessoal? O pessoal vai descobrindo caminhos aí, aplicações. Então, saiu lá do uso no intestino para o uso nas vias respiratórias. Essa é uma parte do universo da pesquisa que se faz aqui no CAV. Muito obrigada, professora, e todo o grupo do Pros Animal, e obrigada a você, nosso ouvinte da 106.9. Toda terça-feira você tem novidades aqui na pesquisa que se faz no CAV. Eu sou Carla Torres e te encontro aí ao longo da programação da UDESC FM Lages. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.